Olá, sejam bem-vindos! Você já foi ao nutricionista para ver como anda a sua saúde? Vou te dar alguns motivos para fazer uma avaliação com este profissional. Usar produtos de acordo com o que o seu organismo precisa. Emagrecimento sem perda de massa muscular. Consistência na alimentação. Dietas possíveis de serem cumpridas e, quando inseridas da forma correta, virá um estilo de vida saudável. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a nutricionista esportiva Renata Kelly. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Renata, o que é preciso para ter uma boa alimentação? Então, na verdade, a gente faz a dieta, cuida desse paciente individualmente. Eu costumo dizer que não existe uma dieta assim, qual que é a melhor dieta do mundo? É aquela que mais se adequa a você. Por isso que é um tratamento individualizado, Por exemplo, existem pessoas que não fazem café da manhã, E você tem que inserir o café da manhã? Não, Você pode adequar a dieta conforme o estilo de vida dessa pessoa, tá? E o que é composição corporal? Na verdade, é um parâmetro, É um cálculo que a gente faz para ver qual que é a composição da massa muscular desse paciente e também para verificar o peso ideal desse paciente, tá? E quais são os exames que realizam esse tipo dessa composição? A gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. Ele vai me dar um resultado. Nesse resultado eu vou ver se esse paciente tem algum grau de obesidade, Ou se ele tem algum grau de desnutrição. E vou também avaliar o peso ideal desse paciente. Ah, sim. Isso, a bioimpedância, é isso que é? Não, existe um cálculo para verificar também que não é a massa corpórea, que é a bioimpedância, Que a gente avalia idade corporal, gordura visceral, a gente avalia a porcentagem de gordura desse indivíduo, a porcentagem de massa magra, e você trabalha a dieta conforme o que o paciente precisa. Eu preciso reduzir massa de gordura, está muito alta. Você faz uma dieta de acordo com esse resultado. Nem sempre o peso da balança quer dizer que você está magro ou gordo, Exatamente. A gente não pode ter olhar só para o peso da balança. A gente tem que olhar como um todo, Então, eu costumo dizer que a gente precisa cuidar desse paciente de dentro para fora, Então, tem exames de sangue específico para avaliar ferritina, para avaliar se o paciente tem deficiência de ferro, vitamina D, e tudo a gente faz a dieta conforme a necessidade desse paciente, Tem paciente que tem deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela vem através do sol. Aí esse paciente não toma muito sol, Aí o que você tem que fazer? Através da dieta e da suplementação, a gente faz esse ajuste. Renata, hoje com esses exames laboratoriais, os exames que, igual você falou, você vê se tem minerais, o que está faltando, a dieta ela é mais personalizada, Então o que serve para um não serve para outro, Então não é muito indicado você comprar assim, vou comprar essa dieta aqui, não, Não, é que na verdade tem que ser trabalhado individualmente, porque existem pacientes que têm dificuldade na introdução, de frutas, Tem pacientes que têm um paladar infantil e você precisa trabalhar isso de forma individual e gradativa, Então, a dieta que, por exemplo, uma pessoa come de tudo, é diferente de uma pessoa que tem dificuldade nessa introdução. Então, você tem que trabalhar isso. E aos pouquinhos, você negociando com o paciente, você vai introduzindo. Entendeu? Entendi. E como o índice glicêmico está muito em alta, as pessoas falam, pode comer tapioca. Todo mundo comia, se enchia de tapioca, deixou o coitado do pão francês de lado. E hoje percebe-se que não precisa disso, A carga glicêmica dos alimentos, a gente tem que cuidar como um todo, A carga glicêmica das frutas,
tá? A carga glicêmica do carboidrato, né? A gente precisa cuidar. Como que a gente cuida isso? Introduzindo nesse alimento mais fibra e mais proteína. Quando eu coloco, né, oleaginosas, por exemplo, eu vou comer uma fruta de alto índice glicêmico. Quais são as frutas que têm o maior índice glicêmico? Melancia, banana nanica, caqui, uva, né? Essas frutas, o que a gente faz? Não é que você tem que tirar do seu cardápio, você tem que atrapalhar a absorção dela. Como que se atrapalha? Comendo uma castanha junto. Tá? Então, você pode comer um pedaço de melancia e comer uma castanha. Como que eu atrapalho o índice glicêmico do pão francês? Colocando um ovo, né? Porque aí a absorção vai ser mais lenta, porque vai degradar também a proteína junto. Não vai ter aquele pico de insulina, né, muito rápido, porque tem a proteína para ser degradada dentro do organismo. O índice glicêmico, às vezes, tem que ser maior ou menor, depende do resultado que você quer atingir. Para quem quer emagrecer, a gente trabalha a carga glicêmica desses alimentos, tá? Por exemplo, existem carboidratos que têm uma carga glicêmica mais alta. E como que você trabalha isso? Introduzindo fibra, tá? Proteína, oleaginosas, nunca deixa o carboidrato sozinho. Tá me entendendo? Entendi. Uhum. A gente introduz junto com a fibra, com castanha, né? E com proteínas. A tapioca não é que ela é ruim, então, Não, né, no caso. não. Você tem que associar ela com uma outra coisa. Exatamente, né? Tá. Eu posso, por exemplo, por que eu tenho que comer a tapioca sozinha? Para quem quer emagrecer, eu posso colocar de 1 para 1. Eu posso colocar 1 colher de sopa de tapioca e 1 colher de sopa de farinha de aveia, né? Porque a aveia tem mais fibra. Então, eu junto ela e coloco o ovo. Também já para quebrar a absorção rápida desse alimento. E para quem quer fazer hipertrofia muscular? Então, para quem quer fazer hipertrofia muscular, a gente precisa ter um aporte proteico diferenciado, né, das outras pessoas, porque a gente precisa de uma dieta hiperproteica. E não é só a proteína que vai fazer o crescimento desse músculo, né? É a força. Então, eu digo que é 50% dieta e 50% força. Não adianta eu dar uma dieta hiperproteica e você não ter evolução no treino, por exemplo. Né? Então, você precisa de força para poder... Os dois andam juntos. Ah, tá. Tanto para emagrecer quanto para hipertrofia. Tem que aliar o exercício com a nutrição. Para né? emagrecimento, eu digo que 70% é a dieta. Sim. Tá? 70% é a dieta, Muito, né? 30% é o exercício. Né? Então, assim, a dieta ainda ganha, né? Porque se você não comer, não ter precisão naquilo que você está comendo, né? Não levar aquilo a sério, né? É importante. Por isso que é importante a pessoa estar preparada para começar um tratamento, né? Porque não é um tratamento. Então, é algo sério que você tem que seguir. Eu costumo dizer para meus pacientes, tem que fazer com precisão, né? Tem que ter uma balancinha, eles pesam o carboidrato, pesa a proteína. E quando eles voltam em 15 dias, eles veem um resultado, né? E vê que quanto mais você leva a sério o tratamento, né? Mais resultado você vai ter. Renata, para manter esse foco que você está falando, tem horários, tem que levar marmitinha? Explica para o pessoal como que a pessoa consegue ir até o final com essa dieta. Na verdade, a gente faz a dieta, né, conforme a individualidade desse paciente. Então, esse paciente, ele trabalha o dia inteiro, né? Vamos fazer uma dieta, então, mais prática, né? Que não seja uma dieta que ele precisa de muita produção, colocar muita mão na massa, uma dieta mais simples, para que ele possa ajustar essa dieta conforme, né, a vida desse paciente. Isso é muito, refeição, nem pensar. Isso é muito importante. Então, na verdade, existem várias estratégias nutricionais que a gente pode estar utilizando nesse paciente, né? O jejum intermitente. Estudos científicos comprovam que ele é uma estratégia muito boa, né? Para quem tem resistência insulínica, para quem tem obesidade, mas é preciso trabalhar nesse paciente o momento certo de você inserir essa conduta, né? Por exemplo, existem alguns malefícios do jejum intermitente. Quando você fica muito tempo, né, sem comer, pode ser que dê compulsão.
compulsão alimentar. E que ele vai comer a próxima refeição e comer demais, né? Então, a gente precisa trabalhar isso no paciente, ver se ele tem, né, a condição de fazer esse método. Então, tudo isso é no seu consultório que você vai ter essas condutas, né? Conversando com esse paciente, vendo a possibilidade que ele tem da gente estar fazendo esses métodos. Doutora, por que tem gente que tem tanta facilidade de emagrecer? Chega lá 3 dias, começou a dieta, já fez o exercício, né, como você falou, e consegue ter essa perda calórica. Tem gente que fica assim meses e meses na dieta e perde pouco. Por que Tudo disso? tem a ver com a genética desse paciente, né? A estrutura desse paciente. Então, assim, e a idade desse paciente, né? A idade, uma pessoa mais jovem, ela tem mais facilidade, né? O metabolismo é muito mais acelerado. Então, ela tem mais facilidade de perda de peso. A pessoa, quando passa dos 30 anos, né, tem mais dificuldade. A gente vê que tem mais dificuldade. Mas tem também, você consegue o resultado, é mais lento, mas não pode desistir, né? A gente nunca pode desistir de nós mesmos. A gente precisa cuidar da gente, né? E não ver só o tempo. Porque eu digo assim, a nutrição, ela é devagar e sempre para sempre. Então, é um cuidado que você precisa ter com você eterno, né? Em uma hora eu pisei na bola, num sábado, num domingo, mas segunda-feira é um novo dia, que eu posso recomeçar, né? Recomeçar tudo aquilo que eu aprendi com a minha Nutri. Então, eu aprendi o quê? E colocar em prática. Você falou um ponto bem interessante, jacar no final de semana. A pessoa passou a semana inteira naquela construção da vida saudável, né? Almoçou certinho, jantou certinho. Aí chega no final de semana, bebe muita cerveja, vinho, bebida alcoólica. Atrapalha? É que, na verdade, assim, nós, como seres humanos, a gente tem uma vida social, né? Então, assim, eu sou uma nutricionista que eu levo tudo no equilíbrio, né? Quando você está começando a fazer esse tratamento, o que acontece? Tudo muda na sua vida, sabe? O seu estômago, você passa a doutrinar ele, né? Então, ele diminui. Quando você vai comer já no sábado e no domingo, você já não consegue comer como você comia antes, né? E o que eu digo para os meus pacientes? Não precisa comer por demais, né? Você pode ter um equilíbrio nisso. Então, assim, eu tô com muita vontade de comer uma pizza com a minha família. Antigamente, eu comia 4 pedaços. Porque eu não posso começar inserindo 2, né? Então, já é uma mudança, né? Eu comia 30 unidades de... como que é aquela comida japonesa? Sushi. Né? Aí, hoje eu não vou fazer isso. Por que eu devo comer tudo isso, né? Então, eu posso diminuir. Não é que vai deixar, Não né? é de deixar de comer, tem que ser um equilíbrio. Porque né? tem gente que só come assim, batata doce... frango, né? E tem uma hora que o organismo também não fica com aquele cabelo feio, com aquela pele feia, não é assim que é? É que, na verdade, assim, existem, na verdade, receitas que a gente dá para o paciente com versões mais saudáveis, né? Então, nós temos pizza low carb, que a gente usa couve-flor, sabe? A gente usa couve-flor. Então, assim, existem várias receitas que a gente pode... Por exemplo, bolos em geral. Né? A gente pode colocar, ao invés do trigo, que é considerado inflamatório, a gente pode colocar aveia, quinoa, farinha de amêndoa, né? Então, a gente pode estar trocando as farinhas, né? Porque vou deixar aqui uma dica, né? Pode deixar. Os alimentos mais inflamatórios que existem, que tem comprovado cada vez mais, são glúten, lactose, açúcar, tá? E álcool. São alimentos que, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente já explica para o paciente, né? Quando você for introduzir, faça desses alimentos, né? Não uso frequente, sabe? Vamos supor, comer glúten no café da manhã, no almoço, à tarde, né? Você vai ficar inflamado. Então, fazer desses alimentos, né? Não um uso frequente, mas fazer um equilíbrio deles. E os integrais? Os integrais, ele tem o glúten,
né? Então, não é que você tem que deixar de comer, é que, na verdade, a gente faz toda uma avaliação para ver a microbiota desse indivíduo, ver se ele tem um sistema inflamatório, e a gente detecta, né, alergias alimentares, né? Quando a gente detecta a alergia alimentar, a gente vai testando esses alimentos. Deixei um pouquinho o glúten de lado, melhorei a consistência das fezes, melhorei sistema gastrointestinal. O que significa? Né? É melhor que eu fique sem ingerir esse glúten e troque essa farinha por outros tipos de farinha. Então, tudo isso a gente avalia no consultório, tá? Para a gente poder ter conduta na dieta, explicando para o paciente, né? Por que é melhor ele evitar certos tipos de alimento, porque ele tem sinais e sintomas de inflamação. No caso das fibras, é importante? Muito importante, né? E aonde que está presente as fibras? Nos alimentos integrais, nas frutas, nas cascas das frutas, né? Então, a gente precisa ingerir a fibra, porque a fibra, ela faz parte, né, de a gente evitar patologias no nosso organismo. Então, ela ajuda a evitar dislipidemia, resistência insulínica, né? Então, a gente precisa ter uma dieta riquíssima em fibra. E com isso, né, não esquecer, né, água, né? Junto com a fibra, introduzir também a água. Quantos né? Porque litros? pode dar um efeito contrário. Então, a gente precisa introduzir fibra e água junto. Tá? Então, assim, 2 litros, que vai dar 8 copos de água, tá? Por dia. Então, eu costumo dizer para meus pacientes, anda com uma garrafinha, né? Porque se você está olhando, você, né, se doutrina, né? E você lembra, né? Sim. E eu costumo dizer uma frase também, que eu aprendi no curso, né, de nutrição esportiva. A gordura do nosso organismo, ela não sai pelo suor, ela não sai pelos poros, né? Não sai pelo suor, não sai pelas fezes, sabe por onde que ela sai? Não. Pela urina. Então, por isso que a água, ela é extremamente importante. Então, sabe? dele toma água. E não adianta ter uma dieta riquíssima em fibra, vitaminas e minerais. A pirâmide alimentar fala que a gente precisa de 3 frutas diárias. Aí vamos supor, eu sigo direitinho, todo dia como 3 frutas. Mas eu não tomo água, a água ela tem a função de levar as vitaminas e minerais por diversas áreas do corpo. Tá? Então, a água, ela é extremamente importante no nosso organismo. E quais, você falou de frutas, se falava muito que tinha que comer frutas, né? E as pessoas, às vezes, numa dieta, comiam até mais frutas do que o recomendável. Qual que é a porção necessária? Até 120 gramas você pode estar consumindo, tá? Então, uma laranja grande, né? Uma maçã grande. Se for a maçã pequenininha, 2. Né? Tem aquela maçã da Mônica, né? Que é menorzinha, até 2. E então, banana, que todo mundo ama banana, por causa do potássio. Para controlar a carga glicêmica, lembrando, né? Para controlar a carga glicêmica, não inserir a fruta sozinha. Né? Colocar 2 unidades de castanha do Pará, né? Que é rica em silício. A castanha é extremamente importante para a saúde da mulher. É importante para pele, unha, cabelo, tá bom? Então, sempre tá colocando 2 unidades de castanha do Pará e uma fruta. Né? Então aí você já controla a carga glicêmica desses alimentos. Já que você falou em cabelo, em pele... Eu fiz para te lembrar. Quais alimentos que a gente deve ingerir? Na verdade, assim, a gente precisa... a gente precisa inserir alimentos ricos em colágeno, tá? Aonde a gente encontra o colágeno, né? No ossobuco, por exemplo, todas as carnes que estão pertinho do osso, tá? A gente pode introduzir pelo menos de 1 a 2 vezes na semana, né, alimentos ricos em colágeno. O pé de galinha, né? Eu já vi gente comprando pé de galinha. Falei, que será que tá comprando? É muito rico em colágeno. No meu Instagram tem várias receitinhas, né, com ossobuco, para a gente poder estar introduzindo. Uma gelatina também que é muito rica em colágeno é o agar-agar, tá? Que você pode estar, assim, batendo morango, né? Aí um pouquinho de água e o colágeno. Aí você coloca o agar-agar. Tá? Por exemplo, 2 colheres de sopa já faz uma sobremesa de 400 ml. E, doutora, é bem mais barato do que aqueles colágenos comprados, né? Exatamente. E o efeito é igual?
Igual, né? Porque se você tem uma dieta rica em proteína, né? Você vai estar fazendo o ajuste proteico que você precisa na sua dieta. Ai, dá Tá uma bom? receitinha, já que você falou do pé de galinha, que é barato, né? Como que é, doutora? A gente pode estar colocando cebola, sabe? A gente pode estar colocando alho, temperar bem esse pezinho de galinha e tá comendo, sabe? É super simples, é como se fosse fazer uma comida normal. Doutora, devemos evitar gorduras saturadas, pois aumentam o colesterol ruim, o LDL, e que podem prejudicar a saúde cardiovascular? Então, na verdade, né, há muito tempo assim, a gordura ela era um vilão, né? Todo mundo queria uma dieta hipolipídica, que é menos gordura. E hoje, o que observou-se? A gordura, nós precisamos da gordura no nosso organismo. A gordura nos faz bem, só que a gordura boa, né? Percebemos que a gordura do abacate, né, ajuda no processo de resistência insulínica, aumentar colesterol bom, é um excelente pré-treino, tá? A gordura do abacate. Então, assim, o azeite, né, para eu diminuir colesterol ruim do meu organismo, eu preciso do quê? De uma gordura boa. Tá? Então, o azeite é uma gordura muito boa, que a gente pode estar consumindo todos os dias na salada. Uma colher de sopa todo dia na salada, o azeite extra virgem, tá? E existe também o azeite para cocção, né? E eu sempre explico que a gente precisa cuidar na hora da cocção, não elevar em altas temperaturas esse azeite, tá? Por exemplo, vai fazer um legumes. Eu coloco, antes de colocar no fogo, eu já coloco o alho e não deixo esquentar esse azeite. Eu coloco o alho, já coloco ali e já coloco os legumes. Né? O tempo de cocção para você não perder os benefícios desse azeite. Mas eu posso cozinhar com azeite? Pode. Tá? Então tem a manteiga, né? A manteiga é uma gordura muito boa, né? Então, existe a manteiga ghee, que é mais purificada, mais clarificada ainda, né? Que a gente pode também estar inserindo na nossa alimentação. Tem a banha de porco, que é melhor do que esse óleo de soja, hidrogenado, né? Esse óleo, ele não faz bem para a nossa saúde. Antes a gente trocar ele pela gordura de porco, ou o azeite, né? Ou o óleo de coco, que é uma gordura muito boa. Agora nós vamos falar sobre os suplementos. O que o suplemento ele faz para o organismo? E todo mundo pode fazer suplementação? Então, na verdade, como de início eu expliquei, a gente pede alguns exames laboratoriais, né? E a gente vê a necessidade desse paciente. Se ele tem anemia, que é deficiência de ferro, você supre aquilo ali, né? É um suplemento. Então, você ajusta. Se ele tem deficiência de vitamina D, zinco, magnésio, cálcio. Então, tudo isso você vai, através dos exames laboratoriais, você vai suplementar esse paciente, tá? Então, e também suplementos como whey, creatina, né? Glutamina. O que a gente faz? A gente vê conforme a evolução desse paciente lá no treino. Né? Eu falo para meus pacientes, costumo dizer, quando é para emagrecimento, menos é mais. Né? Tá. Não tem necessidade de suplementar, né? Ali tem reserva, né? Então a gente não tem necessidade de suplementar esse paciente. Eu nunca suplemento inicialmente. Tá? Então, eu vejo a evolução desse paciente, porque a suplementação, ela para te ajudar, né? Para ajustar e te ajudar, estímulo. Né? Existem suplementos que ajudam você a aumentar a sua força, a sua potência e a sua resistência física. Né? Então, existe um momento certo de você inserir para esse paciente. E reposição de proteína. O que faz a gente ter hipertrofia? Repor essa proteína. Lembrando, vamos supor, a gente sabe que suplementação, às vezes o paciente não tem condição. E você, como nutricionista, você tem que ajustar conforme a individualidade desse paciente. Eu consigo repor proteína nesse organismo só com alimentação e comida? Claro que sim. Né? Consegue? E consegue. Então, você precisa, um paciente, doutor, eu não tenho condições de estar comprando whey, creatina, a gente vai ajustar, né? Beta-alanina, por exemplo, é um
uma suplementação que ajuda na resistência e na potência. Onde eu encontro ela? Na beterraba. Né? Por exemplo, a pasta de amendoim, ela é rica em isoleucina, leucina e valina. Ela é como se fosse um BCA, sabe? E a gente pode estar colocando na dieta. Falando nesse sistema gastrointestinal, os probióticos. Exatamente. Quando a gente inicia um tratamento, primeira coisa que a gente faz, exames laboratoriais para ver a necessidade, né, que esse paciente tem. Tem uma imagem que a gente coloca também para esse paciente, para a gente avaliar a microbiota intestinal através das fezes, né? Existem a escala de Bristol, que é para a gente avaliar como que está o controle de bactérias positivas e negativas nesse intestino, que é chamado de disbiose intestinal, né? Um paciente que tem disbiose intestinal é muito difícil o emagrecimento. Porque o que significa isso? Ele está inflamado, né? Então, a gente ajusta as fezes, deixa as fezes tipo 4, que é o ideal, como banana, né? Através dos lactobacilos. Então, a gente usa lactobacilos para ajustar essa microbiota, aumentando bactéria positiva a nível intestinal. Doutora, a gente vê as academias lotadas e todo mundo com seu shake na mão, né? Com quantos anos essa moçada pode estar fazendo uso de suplementos? O famoso whey protein. Existe uma idade? Então, na verdade, a gente tem que ver a modalidade, né? Existem aí adolescentes com 12 aninhos fazendo, né? Já sendo atleta, né? Minha filha, por exemplo, ela faz atletismo. Então, assim, precisa suplementar esse paciente, né? Quando você vê um indivíduo tendo queda de glicemia, que é a hipoglicemia, durante o treino, o que significa? Ele tem que ter, né, uma alimentação intratreino. E o que você pode estar fazendo para esse paciente? Uma maltodextrina, né? Para ajudar e não dar queda de glicemia, para ele poder ter um bom rendimento. A gente pode estar ajustando. A gente pode estar ajustando também. Lembra que eu falei da beta-alanina? Ela está presente na beterraba. Colocar laranja, bater laranja com beterraba para não dar queda de glicemia, ele tem uma alta performance. E dá ali, certo, né? viu, gente? E dá super certo. Então, são estratégias nutricionais que você vai ver de acordo com a individualidade desse paciente. Mas ele tem 12 aninhos, por exemplo. Eu posso estar suplementando ele? Posso. Depende da necessidade que ele tem, que ele vai trazer para mim os sinais e sintomas que ele sente, né? Ah, doutor, eu tenho um baixo rendimento, eu não estou conseguindo ir até o fim. O que você precisa fazer? Ajustar aquilo ali, que tem alguma coisa de errado, né? Existem pessoas que têm uma reserva de glicogênio muscular muito maior. Por isso que quem é atleta, por exemplo, tem que ter uma boa ingestão de carboidrato à noite para poder treinar de dia, não é verdade? Então, tem toda uma estratégia para você cuidar desse atleta. Então, gente, a doutora, quem quiser saber mais sobre você, onde te encontra as redes sociais? Você viu que ela tem uma gama de coisas aí para estar inserindo na sua alimentação. Isso. Você pode, o meu Instagram é Renata Canutri, tá? Lá você vai achar receitinhas, dicas da Nutri, tá? Então fica à vontade que vocês vão amar, tá? Qual que é o Renata Canutri. Ah, tá. Então fiquem ligados no Renata Canutri e saiba tudo de nutrição, porque é muita coisa para se falar, né? É muita coisa. Doutora, verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pela a oportunidade, tá? Espero ter, assim, explanado, né? Tirado um pouco de dúvida sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Ai, muito obrigada. Obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui, mas continue na grade da TV Alemes.